Boa tarde a todas e a todos, peço desculpa. Estamos aqui para lançar este livro do Hugo Miguel Santos, o Prelúdio e Fuga em Português Suave. É o 13º livro da Fresca, que é uma chancela de jovens poetas da poetria. Este é o 13º autor que publicamos. E hoje, para falar do livro, temos cá o poeta e temos a professora Rosa Maria Martelo para falar sobre este livro. Boa sessão a todos e até já. Bom, então, boa tarde a todos. Boa tarde também, uma vez mais, ao Hugo e ao Nuno e ao Francisco, que está ali atrás. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite para fazer esta apresentação. Eu vou falar um pouco de como é que eu conheci o Hugo, porque, na verdade, acho que isso é importante em primeiro lugar, para perceber porque é que estou aqui hoje e também porque da forma como nos fomos conhecer, a maneira como nos fomos conhecendo tem alguma relação com a forma como este livro está organizado, com o tipo de temas que ele trata e já vão ver porquê. Eu gostaria de falar um pouco disso, porque a primeira coisa que eu gostava de dizer é que, de facto, eu e o Hugo conhecemos-nos num período muito complexo e complicado. O Hugo era estudante de mestrado, foi assim que eu conheci o Hugo, como estudante de mestrado na Faculdade de Letras, e, na verdade, tivemos um semestre que ainda correu normalmente e, a partir daí, quase nunca mais nos vimos, porque toda a nossa relação foi sempre mediada ou por Zooms ou por e-mails. Na verdade, hoje, quando me pus a pensar que ia estar com o Hugo aqui, julgo que dos últimos tempos é talvez a terceira vez, ou coisa assim, não é? Que estamos juntos em algum lugar, porque todo o nosso diálogo era sempre mediado por ecrãs, e muito por e-mails, por textos que iam para lá, textos que vinham para cá. Isto porque eu fui orientadora da dissertação de mestrado do Hugo. E talvez essa seja uma questão importante a falar aqui, porque isso é a primeira forma como eu conheço o Hugo, a forma como o Hugo Miguel Santos, a forma como ele escreve, o tipo de temas que lhe interessam. Tudo isso, para mim, partiu de um contexto em que a questão era estudar a poesia portuguesa contemporânea. E nesse contexto, eu acho que era importante lembrar aqui que o Hugo produziu um ensaio, que aliás eu gostava até que um dia fosse publicado, porque acho que é um trabalho bem interessante, que era dedicado às poéticas do nome próprio na poesia portuguesa contemporânea, que foi um ensaio, que foi a sua dissertação de mestrado, que o defendeu no final do ano passado. E, na verdade, é aqui que começam alguns pontos curiosos que têm a ver com este livro, porque na altura, quando se tratou de pensar num tema para o mestrado, o Hugo falou-me de que lhe interessavam questões que se prendiam com, por exemplo, a presença dos nomes próprios na poesia contemporânea, em alguns poemas de alguns poetas contemporâneos que apresentavam ou escreviam um texto em que o seu próprio nome figurava no poema, que eram questões das quais nós tínhamos falado e que o Hugo, acho eu, valorizou numa dada altura como possibilidade de desenvolvimento de um pensamento crítico. E eu comecei a perceber que lhe interessava muito a questão da proximidade interpessoal, a questão das identidades, da construção das identidades, e percebi que ele se interessava muito por poesia contemporânea, embora tivesse depois algumas afinidades eletivas com autores como o Bernardino Ribeiro ou o Sá de Miranda, que eram autores que o Hugo valorizava muito.
E eu falo disto porquê? Porque quando nós olhamos para este livro, intitulado Prelúdio e Fuga em português suave, eu acho que nós podemos verificar que entre uma coisa e outra há muitos pontos de contacto. Ou seja, quando pela primeira vez eu vi este livro, apercebi-me de uma coisa, apercebi-me que, na verdade, tínhamos andado a falar, tínhamos tido uma conversa que tinha dois lados, eu é que só conhecia o que trabalhava em dois. Ou seja, explicando um bocadinho melhor, o que eu quero dizer com isto é que, para mim, quando comecei a orientar o trabalho de mestrado do Hugo, era muito evidente que ele era alguém que dava um valor muito particular às relações familiares, às relações com os amigos, questões que se prendiam com aquele encontro de circunstância ocasional, do dia-a-dia. Penso que eu fui-me apercebendo que isso era uma questão que me interessava na poesia contemporânea, mas que também era uma questão que tinha a ver com uma forma de viver. Eu entendi assim, achei que esse gosto literário correspondia também a uma maneira de estar no mundo. E isto vem, como eu dizia, a propósito de me parecer que na poesia do Hugo Santos há uma relevância muito especial dada às relações familiares, às relações de amizade, a esses encontros mais ou menos casuais do dia-a-dia e, ao mesmo tempo, a uns encontros que se passam no domínio da leitura. Ou seja, também me parece que era muito marcante a importância que os livros tinham como interlocutores, como verdadeiros interlocutores, ou seja, amigos, de certa forma, não é? Amigos do bolso. Então, digamos que foi assim um pouco neste contexto que eu fui conhecendo os interesses do Hugo do ponto de vista da poesia e achava, digamos assim, que de certa forma para ele, um pouco à maneira do Goethe, toda a poesia é de circunstância. Eu comecei a achar que ele se interessava por essa questão, não é? De ver na poesia uma relação com as circunstâncias, com um mundo mais próximo, mais imediato. Isso aparece, de resto, num poema que, para mim, tem a particularidade de ter como título o título de um livro que eu escrevi, que é O Cinema da Poesia, e que acaba com 2 versos que dizem o seguinte: o cinema da poesia é uma janela por onde se vê passar o dia. Julgo que isto podemos entender esta frase, ou esta asserção, como uma dimensão fundamental, uma dimensão estruturante da poética que está subjacente a este livro que hoje estamos aqui a apresentar. Ou seja, essa ideia de que a poesia é uma espécie de fluxo de imagens e que nesse fluxo de imagens, ou esse fluxo de imagens, é qualquer coisa que nós podemos descobrir se estivermos com atenção à forma como os dias passam, não é? Aquilo que é o nosso dia-a-dia. Portanto, isto vinha tudo, então, a propósito de eu dizer que quando os trabalhos académicos acabaram, o Hugo mostrou-me este livro de poesia que estava ainda numa fase preparatória e quando este livro me apareceu, tudo fez mais sentido e foi quando eu percebi que tínhamos andado a conversar, uma conversa oculta, não é? Que eu tinha participado numa conversa oculta que eu não sabia porque, na verdade, havia algumas coisas que me tinham surpreendido. Por exemplo, eu tinha achado bastante surpreendente a diversidade de poetas com que o Hugo tinha querido trabalhar, que incluíam poetas portugueses, italianos, espanhóis, e eu tinha percebido que o Hugo tinha uma bagagem de leituras muito acima daquilo que é normal num estudante do segundo ciclo. E nessa ocasião, quando o livro apareceu, então eu percebi que, na verdade, aquela dissertação se enquadrava na vida do Hugo como uma pequena linha, na verdade, numa vida em que os livros e a poesia em particular desempenhavam um papel fundamental. E foi então também sobre o trabalho da térmita, enfim, uma série de dimensões que eu desconhecia e de repente tudo batia certo. E também se desenhava nessa altura de forma mais nítida
um gosto bastante construído, como eu há pouco referi, por certo tipo de poetas e poemas. Na dissertação, o Santos estudou autores como há pouco eu disse, cujo nome próprio ocorre no corpo dos próprios poemas, ou nomes, ou que integram nos seus poemas nomes que dizem respeito a familiares, amigos, a figuras que têm a ver com essas circunstâncias de uma vida. E, concretamente, ele interessou-se por Mário Cesarini, o Jaime Gil de Biedma, o Fernando Assis Pacheco, o Rui Knopfli, o Miguel Dorce, o Alberto, a Adília Lopes, Manuel de Freitas, enfim, uma série de autores cujos nomes próprios e nomes de amigos e conhecidos muitas vezes estão presentes nos poemas. E isto prende-se, no fundo, e acho que é uma questão importante, com a valorização das identidades pessoais e com a forma como a singularidade pode, de certa forma, para todos nós, funcionar como uma espécie de espaço de resistência à massificação, à igualitarização de tudo e de todos. Portanto, digamos que foi este o ponto de partida. Um traço que é importante neste tipo de autores e neste tipo de temáticas é que muitas vezes os autores criam relações de indecidibilidade entre aquilo que pode ser autobiográfico ou ficcional. Ou seja, muitas vezes o facto de haver uma descrição de alguém que é apresentado como um avô, ou como um tio, ou a mãe, ou um irmão, ou um amigo, deixa-nos na dúvida se estamos perante uma situação, uma narração de caráter biográfico, ou, pelo contrário, estamos perante qualquer coisa que é puramente imaginada ou puramente ficcionada. Porque neste tipo de poemas, muitas vezes nós encontramos um registro biográfico que nos conduz à ideia de que podemos estar perante uma narrativa autêntica, vivida, embora esta noção de autêntico tenha muito que se lhe diga, mas pronto, qualquer coisa que é de caráter vivencial, ou, pelo contrário, podemos estar perante qualquer coisa que é puramente imaginário e que é do domínio da ficção. Na verdade, os textos de primeira pessoa, a poesia de primeira pessoa, a poesia lírica, pode não nos garante que estejamos perante uma narrativa autobiográfica, mesmo que essa ilusão seja criada ou haja indicações de que é isso que está a acontecer. E por isso, muitas vezes, estes autores que o estudava criam relações de indecidibilidade entre a autobiografia e a ficção e deixam o leitor sem condições de decidir se deve ler determinado poema à luz de uma ideia de fingimento, valorizando a dimensão ficcional do sujeito lírico e deixando de parte contratos de leitura de âmbito ficcional, ou se deve ler o texto a partir de um registro mais biográfico ou autobiográfico. Este aspecto com o qual o trabalhou na tese, penso eu que também está muito presente na sua própria poesia. Por isso há pouco eu dizia que eu andava a participar numa conversa com dois lados, embora sem perceber e pensando que só estava a falar num. E agora, retomando os dois lados, para mim, este livro de poemas foi revelador, quando li este livro de poemas, desculpem, foi revelador verificar que esta questão, à data da tese, não era para o Hugo uma questão meramente teórica ou meramente crítica, era uma questão muito prática, de poética pessoal, pois, ao mesmo tempo que escrevia a dissertação, o Hugo Miguel Santos estava a avaliar questões muito concretas da sua própria maneira de escrever. No fundo, a dissertação tinha tudo a ver com a sua aprendizagem pessoal da arte de escrever poesia. Na verdade, e agora estabelecendo uma ponte entre esse trabalho de caráter mais académico e este trabalho de caráter criativo, este livro de poemas, o que eu observei foi que neste livro também encontramos referências biográficas, por exemplo, aos avós, aos pais, aos amigos, à namorada, a par de referências literárias, por exemplo, a poetas, que são referências importantes para o Hugo Santos, e, por exemplo, referências também a livros
como eu dizia, autores de livros, quase como se esses autores pudessem ser intervenientes num diálogo tão vívido quanto aquele que se pode manter com o avô, com o pai ou com um amigo no livro. Na verdade, um aspecto também que me parece muito interessante neste livro, um primeiro aspecto, aliás, que eu gostava de referir, é que esses diálogos não são exatamente diálogos literários, ou seja, uma particularidade que eu acho que valeria a pena ressaltar é que há bastantes diálogos com poetas, com alguns poemas, mas esses diálogos são feitos num registro que é muito o registro da conversa com um amigo, com alguém que se conhece, com alguém com quem se partilhou um determinado acontecimento ou uma determinada experiência. E um aspecto que eu valorizaria aí é que os textos são pouco aliterados, nesse sentido, não é? Apesar de haver várias referências literárias, eles procuram fugir de um registro muito erudito, não é isso que está em causa. No fundo, é quase como se os livros estivessem ao nível de certas pessoas com as quais o Hugo parece cruzar-se no dia-a-dia e que às vezes lhe suscitam escrever alguma coisa. Paralelamente, também me parece que um aspecto muito interessante neste livro é que a ficção se intromete a todo o tempo. Ou seja, não é muito fácil, embora nós possamos identificar esse registro das histórias de família, das histórias dos amigos, de acontecimentos ocasionais associados com uma certa circunstancialidade, muitas vezes nós ficamos na dúvida se esses acontecimentos foram mesmo assim ou se introduz ali uma espécie de olhar transfigurador e bastante livre que altera pouco as coisas e lhes dá um fulgor particular, não é? Portanto, se por um lado nós vamos no sentido de um registro biográfico ao ler este livro, por outro lado também ficamos com a sensação de que a ficção se intromete bastante nesses registros ditos biográficos. Por exemplo, estou a lembrar-me de um poema chamado Viana, Varsóvia, que estabelece um comentário a propósito de uma avó chamada Rosa, mas que imediatamente sai desse contexto e muda o registro para uma coisa bastante diferente. Não sei se eu gostaria de ler esse poema, é muito pequenino. Está na página 46. É 46. Viana, Varsóvia. Não está. Acho que é 56. É isso. Sim, por favor. Obrigado. Viana, Varsóvia. Quando era nova, a minha avó Rosa acordava cedo para colher flores. Do outro lado da Europa, no gueto de Varsóvia, as avós invertiam a ordem. Plantavam poemas à noite. Obrigada. Este poema, penso eu, que nos pode dar bem essa dimensão que eu estava a focar, que é, por um lado, nós temos uma tentação de fazer uma leitura bastante autobiográfica, mas, por outro lado, o poema também nos tira o tapete a partir do momento em que estabelece uma relação com qualquer coisa que nos faz pensar num contexto histórico, de resto, bastante violento, e nos remete para uma experiência que é tudo menos pessoal da parte do Hugo e que tem a ver com a memória europeia, ou a nossa memória enquanto cidadãos europeus, e, portanto, podemos, por um lado, fazer essa leitura mais biográfica, mas, por outro lado, também não podemos, não é? Quer dizer, esta indecidibilidade que muitos textos vão produzir, parece-me que é muito importante no livro, ou seja, há, por um lado, um registro biográfico, mas, por outro lado, há outro registro que faz com que nós tenhamos que oscilar entre os dois e muitas vezes temos que tentar decidir e muitas vezes não somos capazes de decidir, não é? Não temos dados suficientes para poder decidir. Portanto, acho que este é um ponto importante no livro, eu gostaria de destacar esta indecidibilidade entre biografia ou autobiografia e ficção.
No fundo, penso que tão importante quanto a sugestão da referencialidade e o recurso a múltiplos biografemas em poemas que falam de hipóteses de episódios da infância, de figuras de família, de vizinhos, etc., é uma outra dimensão que nos permite sair dessa circunstancialidade ou então atribuir-lhe uma dimensão mais ampla que se prende já com a história literária, com a memória literária, com a história, com a nossa história enquanto cidadãos europeus e do mundo, e tudo isso acaba por se mesclar um pouco e dá uma outra dimensão aos acontecimentos. A esse nível, por exemplo, eu gostaria de lembrar por exemplo, um poema, não vou pedir ao Hugo para ler agora, depois, mas poder-se-á ver, mas, por exemplo, é interessante que o Hugo conte uma história aparentemente muito biográfica, de um poema chamado Irmã Isilda, que conta uma história daquelas em que eu acho que todos nós temos qualquer coisa assim na infância, não é? Uma grande injustiça que foi cometida connosco por um professor quando nós éramos crianças, e que é uma história que tem também esse lado mais biográfico e que contrasta com outros poemas em que esse lado está perfeitamente ausente, não é? Portanto, há uma certa oscilação desse ponto de vista, e esse era um aspecto que eu gostava de referir. Por outro lado, queria também dizer que no livro, de algum modo, tudo parece, de certa forma, transfigurado ou reescrito. E para isso, muito contribuem aqueles poemas em que são reescritas certas ficções que todos conhecemos e que vêm da tradição literária. Aí é muito interessante o caso do poema em que Ulisses, que todos nós conhecemos, não é, como figura das narrativas da Odisseia, que Ulisses, é muito interessante o poema, depois vou pedir algo mais tarde para ele ler, que é um poema em que Ulisses muda, na verdade, de opinião em relação à sua viagem, não é? E faz uma leitura diferente. Essa tentação de reescrever a história, de reescrever os episódios que nós conhecemos da tradição literária, é também qualquer coisa que está muito presente no livro. Então, no fundo, eu gostaria de lembrar assim, meia dúzia de aspectos que acho que fazem, para mim, são os aspectos mais sedutores deste livro. Um deles é essa indecidibilidade entre factos e ficções, que me parece que é muito bem conseguida e que é muito importante no livro. Um outro aspecto que eu gostava de referir também, que me parece um aspecto muito positivo, é a autoironia. Porque é os poemas deste livro aparecem escritos numa espécie de tom menor, mas que é um tom menor que nada tem a ver com falsas modéstias ou com mera retórica, tem mais a ver com contenção, acho eu. Há uma espécie de genuíno saber relativizar a importância das coisas e há uma certa deflação do eu, muito na tradição de alguns desses poetas que precisamente o Hugo trabalhou e que depois, lendo este poema, se percebe melhor porque é que interessavam tanto. E eu acho que uma das razões por que interessam autores como o Mário Cesarini ou como o Manuel Freitas ou como a Adília se prende com essa deflação do eu, não é? Que é um eu que está presente, que assume um ponto de vista forte, mas que ao mesmo tempo sabe relativizar-se, não se põe, digamos assim, em bicos de pés nunca, pelo contrário, não é? Tem um tom que é aquele que vem, acho eu, de saber que de verdadeiramente importante há muito pouco na vida e que o sentido de uma vida é sempre relacional, não é? Que ninguém diz eu sozinho. E isso é uma coisa que eu acho que está muito presente no livro do Hugo Santos. Por isso, eu valorizaria esse aspecto, o facto do sujeito destes poemas não se levar demasiado a sério, não ser empertigado, mas levar ao mesmo tempo muito a sério a relação com os outros e com o facto valorizaria também o facto de se manifestar ao longo do livro um forte sentido de comunidade, não é? Esse sentido de comunidade está sempre muito presente. E neste tempo em que nós vivemos, em que conta muito tudo quanto se pode contar, que o Hugo nos conta outras histórias e conta outras coisas, também me parece
um aspecto muito positivo no livro. Outro dos aspectos que eu gostaria de salientar e que me parece sedutor também no livro é o humor. Porque este livro tem uma certa leveza, que vem de um humor leve, muitas vezes associada a essa autoironia de que eu estava agora a falar, e que vem acompanhado de uma certa capacidade de aceitação do outro e de aceitação das coisas como elas surgem, evitando fazer juízos muito maniqueístas. Não é um livro em que haja, digamos assim, moralismo ou nada disso. Acho que é um livro que é capaz de relativizar esses juízos, não é? E que é capaz de olhar para os outros com uma certa capacidade de aceitação e com poucas perguntas, que é uma coisa que também acho bonita no livro. Deste ponto de vista, o poema Ulisses desconecta-se da Odisseia à entrada de 2021 poderá ser um bom exemplo deste humor de que eu estou a falar, por ser um poema no qual Ulisses fala do desalento com que repete há milhares de anos a Odisseia e que traz para a experiência do contemporâneo essa história que todos nós conhecemos. E de resto, este poema é também um bom exemplo de um outro aspecto que eu acho sedutor no livro, que é a forma como o livro joga com a sobreposição de tempos e narrativas e, como referi há pouco, com a reinvenção da tradição, não é? Com a possibilidade de reinventar as histórias que fazem parte da nossa tradição, as referências que fazem parte da nossa tradição. E aí eu talvez pedisse então ao Hugo se podia ler o poema Ulisses desconecta-se da Odisseia. Está na página 32. Tentar fazer uma melhor. Isso é um bocadinho mais comprido. Ulisses desconecta-se da Odisseia à entrada de 2021. Eis-me aqui, de novo, como sempre. Neste ou noutro tempo que não recordo, saí, vivi, vasculhei o mundo descobrindo em mim e nos outros infindas novidades. Eu e os meus companheiros perdidos numa barca, unidos contra as demais tentativas de me tirar dos seus braços. Hemos falado disto demasiadas vezes. Lestregónios, ciclopes e outros mais contra quem lutamos, na ânsia de regressar a Ítaca, a ti, Penélope, ao meu filho Telêmaco, à nossa nobre casa. Mas agora sei, é tarde. Deixam as velas, estou cansado. Tentar ser Deus há mais de 2000 anos e ser, ainda assim, homem, amante, camarada, uma e outra vez, no fundo, é sempre a mesma vez. Estou farto. De nada vale. Entrados neste milénio há mais de 20 anos, com um convés cheio de cobre e cinismo, vejo-me forçado a saber o que sempre soube. Não é o amor que move a ambição destes meus novos contemporâneos, talvez nem seja a glória ou a Abissínia, que medem Poseidon agora enraivecidos, entregues à mesma bestialidade. Homero, perdoa-me, mas os humanos pouco valem, bem menos merecem. E a minha amada, até essa, bloqueou-me no Messenger. Obrigada. Bom, penso que este poema é um bom exemplo de algumas das questões que eu estava a tentar pôr em evidência, designadamente essa revisitação da tradição, o modo como essa revisitação é feita com alguma ironia, com alguma leveza, com bastante imaginação, mas sem futilidade nenhuma, não é? E esses são aspectos que eu penso que eu gostaria de valorizar no livro. A um outro nível, acrescentaria ainda uma nota. Julgo que o Hugo Santos sabe que não é nada fácil dizermos quem fala quando pronunciamos a palavra eu. Esse eu aparece várias vezes no livro. E embora olhe com alguma ironia para os lugares comuns das poéticas do fingimento, isso está bastante presente também, creio que o Hugo sabe que não há retorno possível a uma noção unívoca de subjetividade. E por isso, o melhor será mover-nos com alguma ligeireza nesse quadro, sem drama,
nem tragicidade, e acho que essa também é uma posição que nós podemos identificar no livro. Mas essa atitude, digamos assim, essa ausência de drama e tragicidade, tem que, ao mesmo tempo, também pode correr um risco que este livro não corre, e ainda bem, que é o de saber que é o risco da futilidade. E, felizmente, um aspecto também que eu acho bem positivo no livro é que, se não há esse tom de drama, esse tom trágico, digamos assim, se há até um tom menor no livro, a verdade é que não há futilidade nenhuma nisso. E as memórias de infância, por exemplo, são muito presentes e são retomadas, mas são retomadas com uma certa ligeireza, mas nunca com futilidade. Na verdade, acho que esse também é um aspecto que eu gostaria de valorizar. E, finalmente, um outro aspecto que eu gostava de valorizar no livro era a imaginação verbal de que o livro muitas vezes dá conta, não é? Acho que é um ponto também a salientar na escrita do Hugo, é a forma como, em certos poemas, por exemplo, nós podemos ver que essa imaginação verbal está muitas vezes associada até a uma dimensão política, visto que questões, isso é até um bocadinho inquietante, penso eu, porque, de facto, alguns dos meus poemas do livro, para mim, são poemas em que há uma certa meditação de caráter político. E nesses poemas, muitas vezes, há uma imaginação verbal que eu acho que é muito bem conseguida. Estranhamente, alguns textos deste livro tornaram-se muito mais dramáticos depois do dia 24 de fevereiro. Acho que o Hugo, quando escreveu certos poemas do texto, do livro, em que fala da Europa, da guerra, da desrazão, não podia imaginar, como nenhum de nós podia imaginar, o que estava para vir tão rapidamente, e que é esta situação extremamente trágica que a Europa está a viver, muito especialmente a Ucrânia. Mas isso é um aspecto que eu também gostaria de destacar, quer dizer, apesar de eu acentuei algumas questões que se prendem com leveza, ligeireza, humor, mas queria também dizer que o livro não tem só isso, tem também uma dimensão política que está presente em vários poemas e cujo dramatismo, infelizmente, se acentuou nestas últimas semanas. Na verdade, essa circunstancialidade que eu comecei por falar, ela muitas vezes no livro está associada a um olhar politizado. E é por isso, porque esse olhar politizado está lá, que certos textos hoje nos parecem, por exemplo, a mim, que os li ontem outra vez, pareciam mais dramáticos do que quando os li há uns meses atrás. E pronto, acho que com estes pontos talvez já tenha dado alguma perspectiva do livro que hoje nos reúne aqui. Queria também felicitar a Poetria pela publicação do livro e eu pensei que podia pedir ao Hugo que esclarecesse 2 ou 3 coisas que eu não sei. Uma delas era a questão do título, não é? Prelúdio e Fuga em português suave, que é um título curioso. Não sei se o Hugo estava a pensar em Bach quando pensou nos prelúdios e fugas. Queres explicar um bocadinho a origem do título? Estava a pensar em Bach e na ideia da polifonia. Sim. E de haver um tema que depois se pode repetir. E se pode repetir noutras vozes. E depois a questão do português suave era para desfazer essa prepotência toda. Está bem. Pois eu pensei que poderia ser qualquer coisa desse género, não é? A ideia de haver um tema com variações, não é? Sim. Isso? Sim. Mas em relação, agora um outro assunto talvez que eu pudesse esclarecer. Há vários poetas que são referidos no seu livro. O Hugo gostaria de dizer um pouco como é que se vê esses poetas como interlocutores de influências suas marcantes ou não,
ou se é pura coincidência, se eu lembro que fala, por exemplo, do Pavés, é um autor que fala, do Eliot também está presente. Sim, são poetas que... Há um poema sobre o Bernardinho em que eu falo dele como um amigo que trago no colo, portanto são amigos que eu trago comigo no colo, sim. Pois é, esse é um aspecto que eu achei também muito interessante no livro, que é essa sensação de proximidade que muitas vezes está presente com poetas, até muitas vezes com poetas quinhentistas, não é? Sim. Mas porquê? Os poetas quinhentistas, para si, sentes poetas quinhentistas como particularmente próximos ou não? Sinto esses, como também sinto alguns trovadores que encontro um cancioneiro de amigo que nem sequer tem nome. Os poetas de que gosto em geral, desde os gregos, calharam de entrar esses porque gostei desses poemas. Ou vou dizer que entravam outros e que eu não gostava nada dos poemas, então não entraram não. Sim. Mas sim, claro que depois há essa relação com a divisão da subjetividade, nesses poetas em concreto é muito marcante e é muito moderna, seja no Sá de Miranda como no Bernardinho Ribeiro. Exatamente. Principalmente no Bernardinho, que é um poeta que eu li bastante e gosto mesmo muito. Sim. E dos poetas contemporâneos, quero destacar alguns que para si têm assim, alguma importância especial, ou isso não acontece? Ou para si, digamos, gosta mais de poemas do que poetas? Temos que pôr a questão assim, não é? Às vezes gostamos mais de poemas e até não quer dizer que aquele poeta seja o poeta que nos diz muito, mas encontramos um poema que nos diz muito. Não sei como é que vê as coisas. Eu gosto mais de poemas, mas gosto não só, mas de muitos poemas em que os poetas aparecem. Aquela ideia do Biedma, de quando na Pandémica em Celeste, quando ele diz: imagina agora que eu e tu, já muito tarde na noite, estamos sentados à mesa a conversar sobre nada. Eu gosto quando eles sentam à mesa comigo, como no poema dos Trabalhos e os Dias do Sena, em que ele está sentado a essa mesa onde os homens comem, e há uma corrente que liga esses homens de todos os tempos a essa mesma mesa. Sim, portanto o Hugo vê no fundo a poesia como uma espécie de uma longa tessitura em que uns e outros vão bordando o seu bocadinho. Sim. É isso? Sim. E em relação, já agora só uma pergunta, como é que o Hugo vê a poesia hoje? Tem acha que estamos num bom momento, num mau momento? Como é que vê, digamos assim, os poetas da sua idade? Tem alguma ideia sobre isso ou para si ainda é uma grande nebulosa? Não sei se quer dizer alguma coisa sobre isso. Muitas vezes fala-se assim, estamos num péssimo momento, a poesia está numa situação... Sempre esteve, o Horácio já se queixava disso. Exatamente. Portanto, acho que não é coisa que ele já achava que havia demasiada gente a escrever na altura, que toda a gente escrevia mal. É verdade. O Montale, no século passado, achava exatamente a mesma coisa. É verdade. Portanto, é uma ideia que é já quase um clichê que se repete, não me dou grande valor. Exatamente. Muito bem. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Acha que conseguimos dar uma ideia do que as pessoas vão encontrar no livro? Bom, então acho que vamos ler, não é? Alguns poemas. Não, é o Arthur, que eu convoquei-o. Faça favor de se levantar, Sr. Arthur. Obrigado. Pronto, o Hugo pediu-me para escolher quatro poemas e eu assim fiz. O primeiro é Rapsódia da Dília. Quando eu era pequenino, a minha avó Rosa ensinou-me a escamar o peixe e a tirar-lhe as espinhas. Há quem diga que escrever um poema é como apanhar um peixe com as mãos. Eu não sei, só sei pescar à linha. Não posso falar como se soubesse que nem tudo o que vem às mãos é peixe. Como peixe desde que existo. Quando a minha avó era menina e a avó dela lhe ensinou a escamar o peixe, ensinou-lhe a aproveitar tudo, até as espinhas. A minha avó contou-me muitas vezes por quantas pessoas se dividia uma sardinha, quando ela era pequenina, ela e a sardinha. Foi no tempo da outra senhora, sabe bem de quem estou a falar, minha amada Adília. Aí sim, tudo era uma questão de vida e, claro, de morte. Só espero que quando chegar ao fim, a minha avó Rosa se lembre apenas do quarteirão de sardinhas que o seu netinho comeu com 3 anos.
e não mais recordo a broa, a pequenina broa, a sardinha e o caldo de farinha. Este tem um título bastante grande, não é? E eu estive a treinar para não... São Paulo, embriagado, recorda a amada muitos séculos depois de escrever aos Coríntios. Isto porque anos atrás, uma jornalista da praça, a comentar qualquer coisa, em vez de dizer Coríntios, disse Coríntios. Passarão séculos sobre o teu último desembarque, até que eu consiga descrever a terra desolada, os bombardeamentos, o rosto imaturo dos inocentes, as casas destruídas, os sonhos, as vozes dos feridos, as frases ouvidas ao cair de noite, quando tudo se recorda para que nada se salve. Passarão demasiadas pessoas rente ao mar, sem saber que havia aqui um porto, um farol, uma luz acesa para os navegantes do sem destino. Outras barcas, grandes naus e seus corsários, outras vítimas passarão, tudo passará, e não haverá sequer este bar onde escrevo a falta que me fazes, sobre um copo de whisky. As espinhas, os pequenos esqueletos marítimos da saudade, nada restará. E certamente, quando cair a noite fatal, o buraco negro onde todas as ciências, todas as línguas, e até o amor que um dia te tive, quando tudo era eterno, tudo desabará, tal qual as gruas navais onde subia na adolescência, para cantar à lua a orfandade do mundo e seus filhos. Não sei se Deus Pai destruirá as 7 igrejas, se perdoará alguma, nem sei se a pobre Babilónia verá seu ventre intacto ou destruído pelas lanças apocalípticas desse pai zangado e perdido. Nada sei, pouco temo, em nada creio. Quando te amei, tudo tive sem saber que o amor não é uma lança ou um livro, não é uma metáfora ou uma alegoria. Não digo o teu nome, o do meu, invento imagens, lendas, para que possa falar de ti sem revelar o nosso segredo. Passarão séculos sobre a tua partida, tudo acabará, até o tempo viciado que tudo termina, e ninguém saberá que te tive e só a ti fui devoto. Ninguém saberá o teu sacro rosto, os contornos dos teus lábios. Ninguém verá tuas pálpebras fechando e o teu dorso caindo, de novo, uma última vez, sobre os meus braços. Já vamos acabar. São mais 2. Bom, na página 62, breve lettera del lungo addio. Para o Lomba, o Guia, a Maria, para todos os meus bons amigos e para o meu pai, que te reconheceu. De morte natural, nunca ninguém morreu. Jorge de Sena. Nunca saberemos a hora exata, disse o maquinista. Saíste e levaste o teu nobre cão contigo. Quando a ambulância chegou, ele continuava ali, cercando a tua sombra. Latia, em vão. Não deixava os bombeiros aproximarem-se. Tu já tinhas partido. Houve quem ponderasse enviá-lo para junto de ti. A noite erguia-se, os teus pais esperavam-te à mesa, enquanto alguns vizinhos já lançavam palpites sobre a tua morte. Todos erraram, como sempre. Só o teu fiel companheiro sabia que nasceras, finalmente, nesse último embate entre o vento e os carris, e de cada vez que latia em vão o teu nome oculto. Simão. Aí, onde o tempo agora em paz germina, sobre a breve calçada dos teus últimos passos. Abre o livro, como o teu homónimo da Galileia, e reescreve o sem sentido de tudo isto. Não tarda, seremos nós a nascer de novo contigo. Até já, meu infante amigo. E o último, na página. Este tem que subir bem. Porque retrato a contraluz de uma esquina precisa do meu quarto. Uma vez mais, para o meu querido avô Jorge. Atentemos no pequeno homem bibelô, nos seus braços abertos, esperando-nos. O esquerdo a 90 graus, o direito a 45. Parecem desenhar no espaço uma certa promessa de movimento.
O homem bibelô é o esquadro deste pequenino canto do meu quarto. A sua promessa é vã, ilusória. Ele nunca se mexeu. Os seus últimos passos foram dados por mim ou em minha função, movendo de um canto para o outro, forçando a migrar entre cidades, dentro de cada cidade, pelas várias casas que a jovem precariedade me impinge. Mas a cada mudança, a cada variação, a pequenina estatueta do humano mantém a perna esquerda erta, sustentando o alçar geométrico da direita. Também ela, a 45 graus, as costas firmes na vertical, contrariando a minha vértebra e esquiliosa teimosia. Esta mania de sentar de lado nas cadeiras, de dobrar as costas, esquecer os joelhos e todo e qualquer conselho herdado na infância. Porque a infância de um homem é por ele inventada quando descobre o conceito. Todos os poemas sobre a infância são da idade adulta. E até hoje este homem bibelô foi herdado, como tudo na vida, até a própria vida. O meu avô comprou há largos anos no Egito, quando se via-se forçado a viajar nos grandes barcos petrolíferos. Eu ainda era miúdo, assim o creio, ou agora invento, e costumava sonhar com esses barcos. Pensava que o meu avô fosse Marco Polo, o grande veneziano. Ele que nasceu em Viana, com toda a sua família. E devo ter ido as vezes que fui à joia do Veneto, imbuído dessa gôndola crença. O meu avô, o grande viajante, que foi, sabemos-lo, o grande proletário, dormindo nas camas aquecidas pelo cansaço dos outros, aqueceu-as com o seu próprio cansaço, após ocupar o seu lugar à mesa do esquecimento, entre fumo e whisky, no halo trôpico do convés, inalar o próprio futuro nas suas fotografias, pequeninas polaroids a meia luz, encostadas a um canto. Alheio à mimética invenção do passado, o meu avô foi arquivando todos os retratos e paisagens do que perdeu. Algumas cidades encontrou-as ao fim de várias semanas de trabalho, imerso na escuridão do convés, onde colhia o ocre crudo e pintava os dias como se fosse sempre noite. Assim o imagino enquanto faço. E tudo isto, recorde-se, a propósito do homem bibelô, ali pousado, na esquina do meu quarto, vizinho à secretária e a alguns livros, representando a imobilidade do movimento, uma promessa de futuro tão longínqua, ó egípcia antiguidade. O meu avô foi Marco Polo. Resta-me agradecer a todos, agradecer a vossa presença, agradecer ao Hugo este belo livro, à professora Rosa a brilhante análise e ao Arthur as leituras dos poemas. Obrigado a todos, boa tarde e bom fim de semana. Quem quiser uma assinatura do poeta, ele está aqui disponível para o efeito. Tem caneta. Aí vou.